Tá começando mais um vídeo especial aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe qual é o nosso ritual. Vai clicando em curtir. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Ativa o sininho aqui para você receber a notificação e clique em hypar se estiver assistindo de um dispositivo móvel. O gostoso desses vídeos é que a luzinha do Galo ganhou, tá sempre acesa. Eu queria gravar até mais vídeos depois de um primeiro semestre tão intenso, agora que não tem gol sofrido, não tem falha. Comenta aqui, qual o assunto que você quer que o Fael grave um vídeo no Camisa 12. Bora lá, você coloca aqui, a gente vai gravar durante essa semana, ou a galera lá da live vai debater na live também, vai responder história para você nas redes sociais do Camisa 12 também. A contagem regressiva para fim de férias, porém curti demais nessas férias porque pude curtir Natal, Rio Grande do Norte, sair do friozinho de BH para ir para um calor lá, mas estava tranquilão porque a mala estava recheada de insider. Você não precisa lotar a sua mala, você precisa ir com a roupa certa. E como a Insider regula a temperatura do corpo, ela pode ser usada no frio de Belo Horizonte, no calor do Rio Grande do Norte. Aliás, tem férias agora em julho, você vai viajar com família, férias escolares. Faz uma mala certa. Aliás, viaja com roupa nova, viaja com Insider, que você vai voltar e falar comigo, Fael, a mala foi bem menor e eu fui com muito conforto e com tecido tecnológico que regula a temperatura do corpo, que amassa, toda roupa que amassa na mala, a Insider desamassa com o calor do corpo também. Então é a roupa certa. Ontem usei no ar-condicionado da TV, saí para gravar em Contagem e tava sem problema. Se vocês verem depois as imagens, calça Insider, camisa Insider, a cueca vocês não vão ver, mas era Insider também. É a massa inteira vestindo Insider, por isso eu deixo o link aqui na legenda do vídeo para você comprar a sua com o cupom do Camisa 12. Clica aí. E se você leu o nome do vídeo antes de clicar, porque tem gente que só vê a miniatura do vídeo ali do Fael, já clica, ó, tem vídeo novo no Camisa 12. A gente vai falar sobre Barba Eduardo Domingues, o que viveu esse cara aqui, como é o cenário de treinador no Galo, os números, o copo meio cheio e o copo meio vazio. Já vou deixar claro, não vou ser advogado de ninguém e não vou ser hater também, mas a gente vai debater alguns pontos. E na minha opinião, apesar dos números não serem tão interessantes, eu acho que o Barba, diante desse furacão que tem sido o Atlético nos últimos anos, nos últimos meses, eu acho que o Barba consegue chegar até num cenário confortável nesse meio do ano. Mas ele tem alguns desafios e o principal deles passa pelas finanças do clube. Eu lembro que quando o Renato Gaúcho começou no Vasco, começa umas vitórias, uns placares interessantes ali, a turma falava sempre do treinador que chega e consegue alguma coisa, dá uma agitada, uma chacoalhada no time. E eu até falei com alguns amigos assim, olha, o problema é no longo prazo, porque o clube caótico, o clube que não fecha as feridas, o clube que não trata os problemas, ele pode conseguir espasmos, ele pode conseguir alguma coisa positiva em algum tempo, mas é difícil manter, repito, se ele não for consertando os problemas. E apesar de ser muito crítico e achar que o Atlético errou demais nos últimos anos, eu percebo o Atlético querendo se movimentar para corrigir alguns dos problemas dos últimos meses, até de novembro de 2024 para cá, principalmente quando a gente vive essa guerra que é desgastante para quem trabalha lá, para quem calça chuteira, para quem é comunicador, para o torcedor de arquibancada, para todo mundo é insalubre, é doentio que tem sido essa relação nos últimos tempos aí, né? Mas o tal do chegar e achar cenário caótico no Galo é meio que assim, o atleticano de longo prazo, meio que a vida toda, grande parte da história, a gente encontrou esse cenário caótico. Você pega o cenário político lá do início dos anos 90, Afonso Paulino, Paulo Cury, aí sai, o Nélio Brant assume um tempo, aí vem o Ricardo, o Galo cai, o Ziz assume, cai também porque fazia um serviço muito ruim. Aí você tem o período de guerra também do Alexandre Carinho, que teve muito protesto ali na sede de Lourdes, protesto na Arena do Jacaré. Você teve mais aí no período de paz, que começa ali em junho de 2012, e no Mineiro de 2014, você já tem confusão com uma torcida que já está sem paciência com o Paulo Autuori. Tudo bem, existem tamanho de problema e tal, de guerra, mas se você for olhar, o atleticano já está assim, pô, nós vamos voltar pro caos, que time horroroso, que não ganha de ninguém e tal. Mas não vou colocar como caos nesse período. A casa já estava mais arrumadinha e tal. E de 2018 ali para frente, de 2017 foi um fiasco administrativamente. E para frente já começa o caos de novo até o período de recomeçar pós-Afogados, ali 26 de fevereiro de 2020.
até o negócio desandar lá na frente novo, você tem momentos de paz. Então, você tem alguns treinadores que desfrutaram de momentos de paz, mas o atleticano criou uma casca, só que é cansativo pra caramba realmente isso aí. E quando a gente fala de momentos dos últimos meses de caos, é exagerado, é coisa do, como algumas pessoas gostam de colocar, do influenciador, do youtuber, do comunicador que quer desfrutar de um problema, de uma fase ruim do Atlético. Que bom que hoje tem a mídia independente, não tem como ligar pro patrão pedir cabeça de ninguém, não tem como ficar... tem como ficar na folha de bicho de pagamento, mas de forma geral você consegue os independentes que falam, peraí, não é a gente que fez... Não tô falando só de Atlético, é no Brasil, viu, gente? Cenário brasileiro. Não foi a gente que fez o jogador treinar com o bolso para fora. Não é a gente que está fazendo dirigente da entrevista pelo Brasil aí, falando que o Atlético comprou e não pagou. Esses são alguns dos problemas que se tornaram públicos, fora o que a gente não sabe, né? Fael, nem era o período do Barba ainda. Galera, nenhum problema estoura no curto prazo dá para estourar. Mas os problemas mais difíceis de você tratar no futebol são os problemas de longo prazo. São os que as raízes já desceram, são os que já estão realmente ali presos, que você já passa pela bagunça na sala e você já não conserta ela mais porque já está lá há tanto tempo. E prova disso é que o Atlético trocou o diretor das categorias de base e isso faz parte do copo meio cheio. O Atlético vem corrigindo rotas em algumas situações, como a contratação do próprio Guilherme, por exemplo, que é detectar o que não está certo. Detectou na base, o Luiz começa a consertar os rumos, mas você tem a queda de quem era responsável pela base, do diretor de futebol, que no caso era também o Vitor, o dono que era o frontman, sai de cena, na teoria pelo menos, mas pelo menos fala que está saindo de cena, até o próprio CEO, que era o Bruno Musi, você trocou treinador, 2 treinadores num pedaço de tempo ali, muito pequeno. Um clube com tantas mudanças em tantos setores, se tivesse no Paraíso, se tivesse na rota, não precisaria, você não teria tanta manchete negativa. Então, quando você vai avaliar o trabalho do Eduardo Domingues, é inevitável que você fale de todo o turbilhão que viveu o Atlético nos últimos meses, porque não tem como ele chegar com a varinha mágica, bater no clube ali e de repente o vestiário é ok, o elenco é perfeito, nos bastidores está todo mundo trabalhando muito bem, só o treinador não vai conseguir. É claro que quando você tem um treinador como é midiático, como o Sampaoli, que é mais caricato, ele vai chamar mais a atenção dos holofotes, você vai exigir de repente, vai ter uma análise exacerbada maior em cima dele em relação a outros treinadores que são mais low profile, mas ainda assim, seja um treinador que é mais caricato, que seja mais de assumir as rédeas, que é mais de que tem uma equipe que divide um pouco mais essas funções, ninguém consegue mágica num clube que está bagunçado. E eu espero de verdade que pelo menos em alguns pontos, como o Luiz na base, o Pedro Daniel na função dele, que agora o Brax detectou que não sabia essa parte que o Guilherme vai assumir, que a gente vá corrigindo esses pontos aqui e ali para que isso vá mudando. Mas ainda assim, jogando contra a função de treinador, a profissão, você tem um elenco fritador de técnico aqui no Atlético, mais uma vez falando de cenário brasileiro, não só de Atlético, é uma profissão que pode fritar quantos técnicos ela quiser, o problema nunca é dela, dos jogadores, qualquer arranhadinho é motivo para não querer mais aquele treinador ali, aí você vai iniciar aquele ciclo de novo. Acontece na maioria dos clubes do Brasil, mas aqui no Atlético é exagerado. Então você tem um elenco fritador, um clube fritador e uma torcida / comunicadores fritadores também. Então nesse momento eu me coloco como torcedor / comunicador, entrando nesse pacote de quem também agrega e contribui para esse rodízio exagerado de treinadores no Atlético. Nessa de tipo, eu vou ter paciência, não tenho paciência porra nenhuma, eu tenho que trocar isso tudo aí. Desculpa o palavrão, você tá assistindo na sala de casa aí, antes de África do Sul e Canadá ou de qualquer outro jogo da Copa. Desculpa. É porque a gente já começa até a lembrar os resultados ruins, já acaba toda a paz das séries e já vai ficando mais agitado. Mas é basicamente isso, assim, você tem a fórmula dos problemas internos, alguém que já tá com a característica de tipo,
a cultura já está enraizada em você, que não deu certo, vai trocar o treinador, você já perde a paciência, o Barba já estava... surgiu até, né, a possibilidade, será que troca? Quem está livre no mercado? Pô, aproveita que o Dorival está livre no mercado e tal. Ainda associado a isso, e eu não sei se eu falei nesse vídeo, e porque o que aconteceu? Eu estava gravando esse vídeo e mais ou menos com 5 minutos de vídeo, 7 minutos, eu percebi que eu estava sem o microfone. Eu falei, pô, 17 anos depois, Fael, ainda cometendo esse tipo de erro. Mas longo prazo faz diferença no futebol. E ele fala muito sobre o seu trabalho. Vamos ver as saídas do Atlético e chegadas em 2025? Quem saiu? Janeiro de 2025, Vargas, Kardec, Mariano, Paulinho, Matheus Mendes, Lemos, Aratio, Batalha, Robert, Paulo Vitor, Bruno Fux, Otávio, aí já é fevereiro e março. Alisson, Vitinho, Davidson, em abril, o Caio Paulista, em junho, Palácios, em julho, Rubens, em agosto, Rômulo, em agosto, Igor Rabelo. Tá, isso aqui é quem saiu, essa lista é gigante. Em 2025, eu já vou voltar para quem chegou em 2025. Mas vamos ver quem saiu aqui em 2021. Saiu o Marquinhos e o Vitor, goleiro, em fevereiro. Saiu o Diego Tardelli em maio. Bueno em junho, capaz de chegar. Julho, Gabriel. Agosto, o Marrone. Comparar com 2021 é sacanagem, Rafael. Calma que a gente vai chegar lá no que eu tô querendo te falar. Quem chegou em 2025? A gente volta para 2025 agora, nesse momento, beleza? Quem chegou? Gabriel Menino, Patrick Volante, Natanael, Júnior Santos, Coelho, Rony, Caio Paulista, Ivan Roman, João Marcelo e Vitor Hugo. Lá no meio do ano, Dudu, Isaac, Biel, Alexander e Reinier. Então, 2025 eu já falei as saídas, já falei as chegadas. 2021 quem chegou? Janeiro, Hulk, fevereiro, Dodô Inácio, abril, Tietê, julho, Nathan Silva e Diego Costa. Matei 2021 também. Em 2026, quem chegou? Quem saiu? Fausto Vera, Saravia, Caio Paulista, João Marcelo, Arana, Isaac, Gabriel Menino, Robert, Biel, Rony, Caio Maia, Cadu, Júnior Santos, Hulk, Izep, Alonso, e olha que a janela não fechou ainda. Quem chegou? Renan Lodge, Maicon, Alaminda, Preciado, Vitor Hugo, Cassierra, Tomás Pérez e Léo Duarte chegaram. Vocês perceberam, gente, a diferença de nomes de chegadas em anos bons e chegadas em anos ruins? 2025 e 2026 chegou muita gente e saiu muita gente, e em 2021, e eu vou falar dar um outro exemplo, que é 2013, você tem o termo que os diretores, que os dirigentes adoram, que são trocas pontuais. Calma que a gente ainda vai concluir o raciocínio. Escalação do Galo no último jogo de 2012. Vitor, Rocha, Léo Silva, Hever, Richarlison, Pierre, Donizete, Guilherme, Ronaldinho Gaúcho, Bernard e Jô. É praticamente a escalação de 24 de julho de 2013 da final da Libertadores. Quem chega para... O Richarlison estava expulso, entrou o Júnior César, mas o Richarlison é do primeiro jogo da final lá no Paraguai. E tem o Tardelli na vaga do Guilherme. Tudo bem, gente, eu sei que o Josué jogou aqui na vaga do Donizete, que estava machucado. Eu estou te mostrando que é o time base campeão da Libertadores no último jogo de 2012. É o time base da temporada de 2013 no último jogo de 2012. Você reforçou o banco, Rosinei, Alexandre, né, alguns não duraram como o Moraes, mas você teve as contratações pontuais para reforçar o banco aqui. Por quê? Time que tinha cara, time que não tinha cara em 2025 e 2026. Por que, apesar de falar que eu não ia ser advogado do Barba, eu estou te mostrando os pontos que dificultam a vida do treinador no Atlético, que é preciso colocar na balança quando você faz uma exigência para o treinador. O cara pega um time sem cara, trocou um time inteiro em 2025, trocou um time inteiro em 2026, sem dar liga, sem qualidade, sem consistência, sem banco de reservas. E o cara tem que ficar descobrindo com jogos a cada 3 dias como dar cara para esse time. Ao contrário de trabalhos mais estruturados, sólidos de longo prazo, em que você fala, preciso de um jogador pelo lado direito.
vou fazer a troca. Mas eu tenho um método de jogar, uma forma, né? Tenho aqui já uma cara, meu time. O Barba pega um time que é a cara do Reinaldo Antônio do Bairro das Indústrias, sem cara, não tem nome, não tem forma, não tem sabor, não tem nada. E apesar de você saber o que é isso, a nova geração não sabe quem é Reinaldo do Antônio do Bairro das Indústrias. Eu faço testes com a nova geração, como ontem, trocando figurinhas com a molecada atleticana lá. Eu falo, vocês se lembram disso? Molecada, não é molecada menininha, criança, não. É adolescentes, jovens, que muita coisa eles não lembram, coisas simples do dia a dia, né? Então, você não ter um time com cara dificulta a vida do treinador, e o Barba encontrou um time sem RG. Aliado a isso, com ídolos no fim. Ele recuperou, eu não vou cravar, mas ele, do clássico pra cá, ele fez um cara que não tinha jogado ainda no Atlético desde que retornou, que foi o Bernard, jogar. E do clássico pra cá foi o melhor jogador aí, Juventude, Botafogo, Cruzeiro, Vasco, Puerto Cabejo, tem mais vitórias nesse trecho aí, que o Bernard foi fundamental em campo e o melhor em campo em várias dessas partidas, porque o Bernard estaria nessa lista que eu vou falar agora, que tem como o Alonso e o Hulk, por exemplo, que agora se despediram do clube e vão seguir a vida deles. E tomar decisão para ídolo não é fácil, e você precisa de alguém de fora como o Eduardo Domingues, por quê? Pessoas do CT do dia a dia, convivendo com uma pessoa como o Hulk, que é um gentleman, que é um lorde, simpático, agradável, um ser humano muito bom e tal, é difícil você falar pro cara do que tá chegando, falando, cara, você precisa tomar uma decisão sobre esse cara. O torcedor ama de paixão, o torcedor ficou maluco quando falou que o Hulk ia sair lá no início do ano. Quem convive com ele lá no CT, de repente uma comissão técnica, pessoas do departamento de futebol, da estrutura, talvez tenha um sentimento de um cara que é muito bacana no dia a dia. Então, você tem a chegada de um treinador que precisa ele assumir que não dá mais. Ele precisa falar, fim da linha, vamos começar aqui uma reformulação. E o Eduardo Domingues também chega com essa tarefa de uma decisão sem afeto. E ele não tinha o Guilherme, que chega dias antes da pausa para a Copa do Mundo. Ele fala, vou passar a Copa, e eu perguntei isso para ele no Terosport ao vivo, como foi o período de férias dele. Ele falou, não tive férias, fui ver jogo do Sub-11, para você ter ideia. Ele falou, molecada tem qualidade no Sub-11, no Sub-15, 17... E teve reunião de mercado, teve reunião de tudo que você pensar, de convívio, de tomada de decisão, de elenco. Ele não tinha o Guilherme. Ou seja, se o Paulo Brax detecta que precisa da contratação de um profissional e tal, o Eduardo Domingues viveu um tempo com essa lacuna, sem ter esse cara para essa função, então ele tinha mais um problema a ser administrado que não estava sendo administrado. Não sei se eu consegui explicar bem. Entendeu? O Guilherme chegou, fundamental, precisa estar, mas não tinha antes. Então, além de todos esses problemas que a gente colocou, ele ainda não tinha esse cara de conexão entre o Brax, que é o VP, eles mudam tanto essa sigla, né, bicho? Podia ser tipo chefinho, chefão, igual Mortal Kombat, Shao Kahn, o Goro, o Pedro Daniel é o Shao Kahn, esse aqui é o Goro, entendeu? Aí, você não tinha um cara que faz a conexão com o Brax, com o time, com o vestiário, com o treinador, com tudo. Com o Luiz da base não tinha. Ou seja, ele tinha mais essa lacuna. Mas, Fael, será que estava tão ruim mesmo? Galera, você não chega num ponto de ter a entrevista, a bicuda, não vou colocar a bicuda na garrafinha contra o Vitória da Bahia que o Barba deu, né? Que aquele é um desabafo. Aquela entrevista dele contra o Juventude do Uruguai, aqui na Arena MRV, que ele ganha e desabafa, treinador não faz aquilo, sabendo dos riscos, sabendo do alcance, da explosão disso na midiática, se não tiver uma mensagem de SOS por trás. Dito isso, a vitória sobre o Ceará na Copa do Brasil, entrevista do Renan Lodge, entrevista do Hulk, entrevista... O Renan Lodge e o Hulk são mais assim do tipo, tem algo acontecendo aqui no Atlético. E nesse dia até, assim, o Dudu, os caras que não param para dar entrevista, parou todo mundo. Me pareceu algo muito assim, vamos hoje pro microfone, o time, elenco, vamos lá, vamos falar. Se ganhar hoje, nós vamos causar a revolução aqui.
Então, se você já tem algo que foi a entrevista do treinador, aliado a algo que o jogador não é de falar, porque eles têm meio que uma repulsa com microfone, com a versão de jornalista e tal, é algo de vestiário que tudo é tratado dentro do vestiário, quase muita coisa que acontece no futebol não se torna público e a gente às vezes até pega essas informações, não fala abertamente no microfone, mas mastiga, passa a entender contexto e você comenta o contexto diante daquilo que você sabe. Até de final de Libertadores tem muita coisa de vestiário que nunca saiu. E aí você tem o treinador falando isso, os jogadores falando isso. Galera, isso não é sinal de fumaça. Isso é chama saindo da janela no clube. Isso é alerta de incêndio. Não é à toa realmente que você traz o Guilherme, que você tem o dono do clube saindo da linha de frente. Aliás, a função, gente, quem pisa no vestiário precisa demais saber como pisar, até onde ir. Tem cara que já está no clube há muitos anos e sabe muito bem, né? Foi com o Cássio Reguil, do América, essa turma que não é de calçar chuteiro, que não foi boleiro, mas sabe até onde pode ir, o que falar na hora certa. Falar. Se você não é da bola, meu irmão, pergunta, aprende com quem tá lá no meio, como que você convive, porque senão você joga contra, né? Porque senão você se torna até chacota dentro do vestiário. Mas dito isso, você ter tantos sinais num clube e você jogar isso no colo de um treinador e falar assim, toma a bronca, é sua, resolve pra mim. Não é fácil. E por isso que todas as vezes que eu ia atualizar minhas planilhas, eu falava, cara, os números do Barba estão ruins pra cacete. Eu falava, mas quem que pode resolver um problema desse tamanho? Mas, Fael, já tem 2, 3 meses que ele tá aqui e não resolve. Eu vou te falar agora por que o problema aumenta com o tempo. O Barba passa a ter um elenco que ele não pode utilizar, que ele não pode deixar o Dudu bater 13 jogos no Campeonato Brasileiro, ele não usa maio inteiro, ele não usa o Igor Gomes o maio inteiro, porque aí vem um jogo político também, um jogo de pressão, de pressionar o jogador, pressionar o dirigente, que responde o dirigente, que o cara tá embaixo, de repente você vai colocar, não vai achar mercado para ele e tal. Tem um joguinho por trás de bastidores ali sempre, né? Não sei se vocês lembram, o cara que não renovava com o Atlético, o Maluf deixava ele na geladeira os últimos 6 meses. Uma vez que o Patrick fechou com a Turquia, foi anunciado, voltou para cá depois. Realmente, o jogo de bastidores realmente é bem puxado, né? Mas você ter que administrar, mesmo tendo um problemão, porque se você tem um problema muito grande, como o Botafogo estava tendo agora, você fala, galera, o mundo está acabando lá fora. Vamos blindar o nosso vestiário aqui, vamos fechar com nós aqui até o meio do ano. Vamos, meta e tal, tem bicho, vai ter tudo. E eu vou dar chance para todo mundo, eu vou ser muito correto, quem está melhor, e eu vou tentar recuperar. Mas a partir do momento que chega e fala assim, você não pode usar alguns jogadores. Cara, usando o termo que o Rafael Menin usou na entrevista, é administrar 3 pratinhos girando aqui o tempo todo. E você quer que o treinador resolva tudo isso tendo... Antes de gravar o vídeo, eu estava conversando com o Vitor Barbosa, o Lucas Bretas, o Léo Dias e o Vitor Martins do Camisa 12, aquilo que o Micali falou em 2017. Você vai querer o bolo de laranja, mas vai entregar pro cara morango. Me entregue resultados da venda de um bolo de morango, que tá bombando, é a febre no shopping. Toma 5 laranjas pra você fazer o bolo de morango aí. É o que eu busco fazer para tentar entender quando eu tô avaliando, que eu vejo o trabalho do treinador que não tá com o número legal, que toma gol todo jogo, e que eu tenho que ir pro microfone e falar... Eu sou contra a demissão. E tem muito cara na rua, no dia a dia, meu sogro é um deles, que não entende porque eu sou contra a demissão do Barba, ali no calço. Eu falo, cara, não vai adiantar. Pode trocar, tudo bem, troca. E daqui a 3 meses a gente vai estar trocando de novo, porque tudo que está causando o problema ao redor vai continuar. Se a fórmula for a mesma, o resultado vai ser o mesmo. Eu lembro que quando eu trabalhei no posto de saúde ali, 2006 a 2008, fim de 2008, 2006, 2007, 2008, que eu trabalhei no posto de saúde,
Dr. André Marçal falava comigo assim, a gente precisa descobrir o que está causando fogo. A gente pode diminuir as chamas, mas se a gente não descobrir o que está causando o fogo, a gente não vai conseguir estancar, não vai conseguir apagar a situação, porque ele vai continuar gerando chama o tempo todo. Você quer mais problema para o cara administrar? Sem investimento. Sem investimento. Isso vai pesar até no segundo semestre, porque essa avaliação, esse vídeo, está sendo até dia 27 de junho de 2026. Daqui para frente, esse vídeo, a gente ainda vai falar um pouquinho do que enfrentou, dos números do copo meio cheio, do copo meio vazio, mas o que pesa, o cara não tem investimento para ir para a janela. O cara já pega um time formado e na hora de falar assim, olha, eu preciso mudar. Tipo um Filipão sai do time do Cudê sem pontas, né, com Patrick e Edenilson, o time mais por dentro, o Filipão, quero ponta rápido, não tem porque o cara não gostava. O caso do Barba agora vamos para o mercado, pegar o que é de graça e não sei se resolve o seu problema, né? Eu percebi uma pinta de maturidade. Eu falei de nós, comunicadores, torcedores, o clube, o elenco, todo mundo ser fritador de técnico, mas foi tão cansativo esse último período de trocar o Milito, vinha o Cuca, aí volta o Cuca, que é querido da torcida, volta o Sampaoli, que fez um bom trabalho lá atrás, e depois do Sampaoli agora, o Barba, mas se você for pegar tipo 2000 vamos pegar um padrão aí, do fim do período do Cuca para cá, do início do Paulo Autuori para cá, o que é de treinador no Atlético, eu sinto que dessa vez parece que todo mundo falou assim, cara, não adianta ficar trocando o tempo todo. Então eu sinto que houve essa reavaliação geral de todo mundo, né? E nesse período de pensar, de debate, enquanto a gente está fazendo esse debate, está rolando o maior campeonato de futebol do planeta e eu vou te convidar a baixar o aplicativo da KTO. Agora, você lembra que antes eu falava kto.bet.br? Dá para você acessar ainda no navegador do dispositivo móvel. Porém, agora tem o aplicativo da KTO, que é só você colocar lá, reconhecer o seu rosto, abrir o aplicativo e você pode fazer a sua apostinha na KTO através do aplicativo. Beleza? Baixe aí na loja de aplicativos do seu celular. Pode ser na Play Store, na Apple Store, você vai baixar o aplicativo da KTO, já que antes vocês falavam por que não tem aplicativo? Agora tem, mas é importante destacar, só para maiores de 18 anos e principalmente, eu mostro os meus cartões de apostas para vocês aqui da KTO. São apostinhas de R$5 que eu faço em todos os jogos da Copa. Todos não, porque nem consegui assistir todos, mas eu te mostro aqui, ó. Jogos do Brasil. Brasil, tá vendo, ó? Ah, vai desfocar. Eu mostro. Entrei na Copa dos 240, inclusive, tô com 302, porque consegui bater algumas apostinhas aqui. Apostinhas de 5, no máximo R$10, porque é pra você se divertir. Se você não sabe se divertir, se você não tem controle, fica longe. Não baixa, fica longe da KTO. Isso é só realmente para quem sabe se divertir, beleza? kto.bet.br ou no aplicativo na loja do seu celular. Seguindo então, os números do Barba são ruins? São. Os números do Barba são ruins, eu até printei aqui na minha anotação. Tá aqui Sampaoli, Lucas Gonçalves, Eduardo Domingues. 11 vitórias e 10 derrotas, só uma vitória a mais. 3 empates, 27 gols marcados e 25 sofridos. Um saldo muito baixo. Ele ainda pega o jogo do América no Campeonato Mineiro, a final do Campeonato Mineiro, pega um grupo relativamente fácil na Sul-Americana, que acabou se tornando difícil, e na Copa do Brasil pega um time de Série B. Aproveitamento de 50%, média pró 1,13, média contra 1,04. Não são números bons, para falar a verdade. O Milito, por exemplo, cara, o aproveitamento dele que está abaixo de 50%, o aproveitamento do Milito era 48%. Ele chega na final da Copa do Brasil e na final da Copa Libertadores da América também. Então, apesar de tudo isso, ele está classificado na Copa do Brasil, na Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro, nesse momento, está no meio de tabela. O problema é que o Barba chega com uma fama de cara que vai consertar a defesa e, no longo prazo, a gente fica, pô, sofreu gol de novo, e assim
um dos principais problemas que ele precisa resolver para o segundo semestre é gol sofrido todo jogo. Campanha como visitante. Não sei se é terapia, se é psicológico, o que é, mas você não pode ser um time com uma campanha tão fantástica dentro de casa e um time tão mal fora de casa. Eu morro de medo de falar assim, vamos equilibrar a balança e começar a jogar mal dentro de casa. Não, tem que ser um time que se impõe realmente no seu território. Né? Muita gente falava, pô, o Galo não desfruta do gramado sintético, né? Porque os outros times que fizeram tinham um número maior. O Galo tá com um bom retrospecto na Arena MRV, mas fora de casa é um time reconhecível. Até ganhou do Vasco nesse último jogo, mas de um modo geral, nesse primeiro semestre, a campanha como visitante tá terrível. Então, campanha como visitante, equilíbrio e parar de sofrer gol todo jogo. É o copo meio cheio. Do clássico para cá, muita coisa passou a dar certo e, cara, naquele clássico ele tinha tanto problema. Eu lembro que na semana, um dia antes, quando me falam assim, Fael, amanhã o Vitor Hugo e o Coelho não vão jogar. O Cruzeiro bem pra caramba, o Galo tinha empatado com o Juventude, perdido de 4-0 pro Flamengo na Arena MRV, que a gente fica muito assustado. E aí ele consegue a vitória e gira uma chave, apesar de ter realmente tomado o gol ali pro Botafogo. Aliás, a gente tem a derrota pro Cienciano na semana. Não foi nem um empate. O empate foi depois, com gol no final e depois gol no final contra o Botafogo também. Mas era derrota pro Flamengo, derrota pro Cienciano, clássico, mas do clássico pra cá, você vê um equilíbrio maior de atuação. A câmera vai desligar e eu vou dar um pause rapidinho, peraí. Então, do clássico pra cá, ele consegue bons resultados, mas ainda assim, além dos resultados, boas atuações mais sólidas, mais consistentes. Não foram tão estáveis assim as apresentações do Atlético. Ele consegue recuperar, ele consegue fazer o Alonso se tornar um titular para terminar o semestre, a história dele no clube, consegue fazer um lado esquerdo ficar muito mais forte com o Bernard, sendo o melhor em campo em alguns desses jogos, Cassier e Minda, que eram pontos de interrogação dos reforços, participando de gols, assistências, nesse período ainda sem o Vitor Hugo, para depois o Vitor Hugo chegar na reta final, consegue dar cara para um time, consegue o Natanael, que a torcida não queria lá no início do ano, ser o titular pelo lado direito, na minha opinião, e eu sei que muitos discordam disso, fazendo bons jogos. Né? Então, o Everson sendo elogiado na imprensa, na mídia. Então, você tem pontos positivos dessa reta final de semestre. O que me preocupa para esse segundo semestre? Aquilo que o tempo todo eu linkei com outros treinadores, o que foi prometido para esse cara. Quando sentou na mesa falando, a janela tá fechada, o elenco é esse aqui, mas no meio do ano nós vamos fazer isso, e foram vindo os problemas, e ele, porra, mas que bomba que vocês me colocaram, esse clube tá cheio de problema, todos que eu listei no vídeo aqui. Não, mas você vai ver agora no meio do ano, espera até o meio do ano, calma, vamos conversando, vamos ver como é que é esse mercado, vai sair, vai chegar a gente, eu vou te dar uns reforços. O que foi prometido para ele? Se existiu promessa e ela não for cumprida, me preocupa. Preocupa pelo lado do elenco, a qualidade, o básico, né, o que a gente vai ver, mas principalmente pela parte anímica do cara, pelo astral, pela relação, microfone, como vai ser o comportamento, como ele vai resolver os problemas. Então, o que foi prometido, que foi um problema do Atlético e principalmente dos donos do clube com a torcida nos últimos anos e com os treinadores também, essa parte me preocupa para o segundo semestre, e também o uso de categoria de base da molecada. Ele deixou claro em várias entrevistas da primeira semana dele aqui até aqui, que não tem tanta paciência com parte de aprendizado, de jogador que ainda tá errando. O cara pode errar como o Hulk, o Alonso dos 30 e tantos anos, como o Scarpa, o Igor Gomes, ele insistiu muito tempo, né, o Renier, mas a molecada, mesmo errando menos do que os de 28 para cima, aí já não dá para ter tanta paciência assim. Esse é um ponto negativo, na minha opinião, sobre ele. E o ponto de interrogação, se não tiver reforço para valer, como é o semestre com esse time, que apesar do clássico para cá ter realmente melhorado, um time que ganhou só 3 no Campeonato Mineiro, um time que fez uma campanha tão ruim como visitante, o que pode entregar o Barba com esse time? Porque uma hora ou outra, assim como essa luz pisca, uma hora ou outra vai fritar pro lado dele se não tiver resultado bom nesse segundo semestre. Aí você fica, pô, mais um treinador que poderia ter potencial. Por quê? Se você entrega o que o cara fala, olha, meu estilo de jogo é esse, eu preciso de peça com essa função, dá pra você cobrar. Se não, você fica sempre com aquela sensação, pô, e se a gente tivesse entregado pro cara um reforço melhor, uma qualidade melhor,
e se entregarem para ele jogadores que ele não queria, e ele pegar a pirraça de outros treinadores como o Cuca e Sampaoli, ficar encostado aqui, já no fim do ano você tem que emprestar, pagando parte do salário. Então, essa janela fala muito sobre o futuro do Barba até aqui. O fato é que, vocês perceberam que o tempo todo eu quis mostrar para vocês que a missão do Barba até aqui não foi fácil, que isso pode e interfere diretamente nos números do cara como técnico do clube, mas que essa janela pode ser para ele escrever uma nova história. Eu não falo nem só esse trechinho do clássico para cá, muito além disso, porque está classificado na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana também. Eu vou pedir mais uma vez o assunto que você quer aqui no Camisa 12 para você comentar, para a gente debater e falar para vocês que a gente está estruturando a volta de uma temporada do Cachorrada Podcast. 12 episódios, porque muita gente me pede a volta do Cachorrada Podcast. Então, Fael, eu fico vendo os cortes até hoje, né, como o Jorge Valença, que faz o vídeo de rango aqui em BH, entre tantos outros que me falam sobre o Cachorrada Podcast, e foi realmente assim, um sentimento de, pô, eu sinto falta, eu também sinto falta do Cachorrada Podcast, que é a hora que eu não falo de jogo, de resultado, de posicionamento, eu falo de Atlético, da essência, da torcida, de histórias que viveram, e a gente está planejando isso aqui. Foi até uma dica do Vitor Peixoto, que é membro do canal, que no grupo de WhatsApp nosso, dos membros do canal, ele falou assim, faz um vídeo de bastidores. Então, os programas que não rolaram, que estavam para acontecer, as pessoas que eu desisti de chamar para o Cachorrada Podcast, eu tenho algumas anotações do que fazer nesse vídeo do Cachorrada Podcast, que é aqui, ó, Cachorrada ou Retorno, meu anotação de rascunho. Vídeos que convidados pediram para tirar do ar, assuntos delicados, como foram abordados, lista de convidados, como mudou de lá para cá, o programa que mais mexeu comigo, personagens que eu queria no Cachorrada Podcast e não vieram, né? Então você tem alguns pontos que eu vou dividir em 2 vídeos. Eu vou dividir em um vídeo mais curtinho aqui para o canal aberto, de um modo geral, e um vídeo só para os membros do canal também, já que está rolando essa resenha do Cachorrada Podcast lá no grupo de membros há algum tempo. Quero voltar com o Cachorrada Podcast, está um pouquinho atrasado em relação ao que eu queria, porque eu achei que eu ia descansar um pouco mais em junho e trabalhei pra caramba, mas tá feito a promessa aqui, nós faremos uma temporada de Cachorrada Podcast para vocês, pode esperar aí. Diz aí, qual episódio do Cachorrada você mais gostou, qual que você assistiu e que você fala, pô, bicho, podia ter mais um. E quem que você queria ver nessa temporada de Cachorrada Podcast? Quem sabe não vem nesse, porque quem sabe vem numa próxima temporada de Cachorrada Podcast. Tamo junto, abraço, até o próximo vídeo do Camisa 12, tchau!